Olá, vamos falar hoje sobre Rosh Hashanah, uma data tão especial que está se aproximando, início do ano judaico. A primeira coisa importante da gente saber é que Rosh Hashanah, na verdade, é o aniversário da criação do ser humano. Adão e Havá foram criados no dia de Rosh Hashanah. E o que a gente faz quando a gente está falando de um aniversário da criação, ou até mesmo o nosso aniversário particular? A gente considera como sendo não somente uma festa, mas um dia de reflexão sobre o nosso objetivo individual. O que eu tenho que fazer no mundo? Será que eu estou vivendo a vida da forma correta e adequada? Será que eu poderia viver uma vida de forma diferente? Talvez com mais valores, talvez de uma forma melhor? Mas por ser o dia da criação não somente do homem, mas da humanidade, a gente também tem um dia de reflexão sobre o nosso objetivo como humanidade. E é verdade que o mundo está indo por um caminho muito complicado. E a grande pergunta que a gente faz num momento como esses é se a gente está fazendo a nossa parte. Isso eu acho que é uma pergunta fundamental. E se a gente usar esse dia de Rosh Hashanah como um dia de reflexão individual ou mais global, pensando em coisas que a gente possa melhorar, com certeza o Rosh Hashanah vai ser uma data incrível. Então vamos agora aprofundar um pouco mais. Nosso objetivo individual. Por que Deus nos criou? Se eu tenho que pensar sobre meu objetivo, se eu estou vivendo a vida da forma correta, é importante eu entender qual é o meu objetivo. Por que Deus nos criou? De forma bem geral, a ideia é que Deus colocou dentro da gente uma alma divina e uma alma animal. A nossa alma animal é uma alma que vive baseado no instinto, nas vontades, nos desejos, quer sempre se satisfazer. E mais bens materiais, mais dinheiro, carro, prazeres, muito trabalho, tudo de bom para mim. De uma forma totalmente egoísta. Já a nossa alma divina, a ideia é exatamente o oposto. Eu quero poder fazer o bem, eu quero ajudar as pessoas. E quanto mais eu faço bem, mais eu me sinto bem internamente. É uma alma que foi feita à imagem de Deus, que não tem um egoísmo, também não quer receber, Deus já é completo. O que Deus faz é dar e querer o bem. Essa é a natureza da nossa alma divina. Dentro de cada um de nós temos um conflito entre a nossa alma animal que só quer receber e a nossa alma divina que só quer dar. E aqui entra a pergunta: será que estamos agindo da forma correta? Será que a gente vive uma vida muito egoísta, pensando somente em si, em bens materiais e prazeres e tudo para mim? Ou será que eu consigo sim, durante a minha vida, me dedicar a dar? A fazer o bem, a abrir mão de mim pelo próximo e também em relação a Deus? Como é que eu estou vivendo a minha vida? Rosh Hashanah a gente considera como o dia do julgamento. Yom Adin. Na verdade, tudo o que acontece com a gente durante todo o ano que vai vir, tudo é determinado no Rosh Hashanah. Ou seja, uma data muito forte, o dia do julgamento. E por que a gente tem esse dia do julgamento? Para nos lembrar do nosso objetivo no mundo. Se eu tenho um julgamento agora, opa, calma aí, como é que eu estou? Eu preciso refletir, eu preciso pensar. E aqui vem uma pergunta muito interessante do porquê que Yom Kippur vem depois de Rosh Hashanah. Vamos entender rapidamente. Yom Kippur é um dia muito especial. Uma semana depois de Rosh Hashanah, Yom Kippur é o dia do perdão, jejum. Já Rosh Hashanah é o dia do julgamento. O que deveria vir antes? A princípio, pela lógica, eu diria para primeiro vir Yom Kippur para eu ser perdoado, e agora que eu já estou limpo, eu posso ser julgado. Mas não. Vem a Torá e coloca primeiro Rosh Hashanah, início do ano, julgamento. Depois do julgamento, temos a oportunidade de sermos perdoados em Yom Kippur. Por quê? Não seria melhor primeiro sermos perdoados e depois sermos julgados? Por quê? Segunda pergunta. Por que muitas vezes após Yom Kippur as pessoas voltam a ser a mesma pessoa de antes?
Adianta alguma coisa? Isso é muito comum. A pessoa vai para a sinagoga em Yom Kippur o dia inteiro na sinagoga, rezando com todo o coração, e chorando, e pedindo desculpas, e batendo no peito. E no final, o que acontece? Chega no dia seguinte, a pessoa voltou a ser a mesma. Como pode ser? Quantas pessoas a gente não conhece assim? E a pergunta principal? O que devemos fazer no dia de Rosh Hashanah? Se a gente fala que o Ano Novo Judaico é um dia do julgamento, o que eu devo fazer no julgamento? Essas são as perguntas, as 3 perguntas que a gente vai responder. E são perguntas muito importantes. Entender o que eu preciso fazer em Rosh Hashanah? Por que essa ordem? Como eu faço para o meu Yom Kippur não ser em vão e eu realmente mudar? Resposta? Rosh Hashanah é o dia da mudança. O próprio nome já está associado a isso. Rosh seria cabeça ou início. Hashanah, do ano. Só que a palavra ano, Shana, a gente vem da palavra também Shinui. Shinui é uma mudança. É o início das nossas mudanças. A verdade, uma curiosidade aqui interessante. Mês, em hebraico, se chama Chodesh. Chodesh vem da palavra Hidush também, que também é uma novidade. A ideia é, todo ano tem o início de todas as mudanças em Rosh Hashanah, mas a ideia é que todo mês a gente faça uma reflexão e pense como eu também posso ser uma pessoa melhor. No dia do julgamento, não é bom falarmos sobre nossos erros. Esse é um erro muito comum que as pessoas têm. Chega Rosh Hashanah na sinagoga e o toque do shofar, a pessoa fala, Deus me perdoa, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, me perdoa. Isso não é Rosh Hashanah. Isso é Yom Kippur. Yom Kippur que a gente pede desculpas pelo passado. Rosh Hashanah não é bom. Por que não é bom falar dos nossos erros? Porque agora é o momento de justiça. Quando eu estou sendo julgado, eu não tenho que ficar dizendo eu errei, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Momento de justiça, a gente tem que fazer outra coisa. O quê? O que precisamos fazer é tomar decisões de mudança. Quando Deus vê que estamos mudando, Ele certamente nos dará uma nova chance. Seria como se fosse um pai que ele dá um certo castigo para o filho. E o filho, quando vai para o castigo, ele começa a chorar e fala, pai, eu nunca mais vou fazer isso. Eu vou mudar. Eu vou ser outra pessoa. Me dá uma chance. E é claro que o pai, com toda a bondade dele, quando ele vê que o filho realmente está decidido de mudar, ele dá uma nova oportunidade. Essa é a ideia de Rosh Hashanah. A ideia de Rosh Hashanah é simplesmente a gente mudar. Devemos provar essa mudança entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. É exatamente entre Rosh Hashanah e Yom Kippur a gente tem uma semana. Essa uma semana, ela tem a força de perdoar todas as semanas do ano. Segunda, consertar todas as segundas. Terça, todas as terças. Quarta, todas as quartas. O Shabat que tem especial. Entre Rosh Hashanah e Yom Kippur tem a força de consertar todos os Shabatot do ano. Olha que incrível. A gente muda e toma decisões de mudança em Rosh Hashanah. Uma semana para provar que a gente realmente mudou. E agora vem o dia de Yom Kippur. Depois que já mudamos, agora sim podemos ser perdoados em Yom Kippur. Já não é mais um pedido de desculpa falso, que eu peço desculpa agora e no dia seguinte eu volto a ser a mesma pessoa. Não! Eu já mudei desde Rosh Hashanah. Ou seja, a ideia aqui ela é muito bonita. Rosh Hashanah, início do ano, dia do julgamento, é o dia que eu tomo decisões de mudanças para o futuro. Yom Kippur é o dia que eu peço desculpas pelo passado. Isso é nomear Deus como nosso rei. Vocês vão ver em Rosh Hashanah o tempo todo essa ideia de chamar Deus de sendo nosso rei. Por que isso é tão importante? A ideia é simples. Quando eu falo que Deus é o nosso rei, eu aceito que ele está acima de mim. Eu aceito as regras do rei. E as regras do rei são justamente para me transformarem numa pessoa mais moral e ética. Quando eu aceito as regras do rei, eu estou aceitando, eu vou mudar, eu vou melhorar, eu vou seguir a sua vontade. Você é o nosso rei. Eu vou ser uma pessoa melhor.
A ideia de nomear a Deus como nosso rei simboliza a mudança. E para o mundo como um todo. Como a gente falou, Rosh Hashanah não é somente o aniversário individual de cada um, e sim um aniversário do mundo como um todo. E por isso, a gente também está preocupado com toda a humanidade. A gente está preocupado com todo mundo, e mais ainda quando a gente vê um mundo com tanta complicação e tantos problemas. Caso Adão e Havá não tivessem pecado, Adão e Eva comeram o fruto proibido, se eles não tivessem comido, Deus se revelaria no mundo e o mal se acabaria. Quando o homem pecou e continua pecando e fazendo muitos e muitos erros, cada vez mais a gente aumenta o mal em nosso mundo. E cada vez mais sofrimentos e cada vez mais problemas. E uma coisa atrás da outra. Nosso papel é lutar contra o mal do mundo. E pedir para que Deus se revele como rei de nosso mundo. Ou seja, o mal que eu digo não é somente as atitudes erradas dos seres humanos, mas também todo o sofrimento, e talvez toda a pandemia, e todas as dificuldades que a gente está passando, e desastres ambientais, e todos os problemas que a gente tem. A gente pede que Deus se revele como rei no nosso mundo. Nesse momento, todo o mal existente no mundo acabará. Qual que é a ideia? Que nem a escuridão é a falta de luz, assim também o mal do mundo é a ocultação de Deus. Se Deus se revela no mundo, não existe o mal. Não existe o sofrimento, não existe problemas, doenças, mortes, não tem mais nada. Essa é a nossa reza, que Deus revele seu reinado sobre o mundo e que todo o mal se acabe. Ou seja, a gente está vendo que existem dois tipos de reinado em Rosh Hashanah. O reinado de Deus sobre a gente individualmente, onde eu tomo uma decisão que eu vou mudar, recebendo Deus como sendo nosso rei, fazendo a vontade dele, sendo uma pessoa melhor. E existe o reinado de Deus sobre o mundo como um todo, onde a gente reza para que Deus se revele no mundo e que acabe todo o sofrimento de toda a humanidade, de todo o mundo. E a grande pergunta é, estamos fazendo a nossa parte? Muitas vezes a gente tende a desistir quando a gente vê tanto sofrimento e tanto problema e como as pessoas estão vivendo. Mas a ideia é cada um de nós fazer a sua parte. Eu vou tentar viver uma vida da melhor forma possível, fazendo sempre o bem. E eu vou educar meus filhos dessa forma. E se cada um de nós tentar fazer a mesma coisa, a gente pode sim ter um mundo diferente. A ideia é cada um de nós fazermos a nossa parte. O que devemos mudar? Pergunta muito importante. Devemos mudar em relação a 3 itens, que são os itens principais para o nosso crescimento espiritual. Primeiro item, mitzvot entre o homem e seu semelhante. Isso é muito importante, a gente erra muito. Como é que eu trato os meus pais? Como é que eu trato meus irmãos, meus amigos? Pessoas que talvez eu nem conheço, mas que estão passando por alguma dificuldade, que talvez eu poderia ajudar. Talvez através de uma tzedakah, uma caridade. Talvez vale a pena a gente pensar se a gente às vezes não humilha os outros. Faz o famoso bullying, fala mal dos outros por trás, tem inveja, conselhos às vezes negativos, prejudica alguém, machuca verbalmente. Quantas e quantas coisas a gente não precisa melhorar? Será que a gente honra e respeita nossos pais como deveria? É um ponto muito problemático que muitas pessoas erram e a gente precisa realmente pensar muito para saber como melhorar. Segundo item, mitzvot entre o homem e Deus. Opa, aqui é um ponto também fundamental. No judaísmo a gente tem mandamentos entre homem e seu semelhante e também entre homem e Deus. Quando a gente recebeu as 2 tábuas, as primeiras tábuas, mandamentos entre o homem e Deus, segundo entre o homem e seu semelhante. A gente nunca pode desprezar um dos 2 lados. Não basta a pessoa ser uma pessoa boa com todo mundo e desprezar tudo relacionado com Deus. Da mesma forma que não basta a pessoa ser uma pessoa muito boa em relação a Deus, mas que não age da forma correta com o próximo.
As duas coisas precisam andar juntas. Quantos mandamentos não tem na Torá entre o homem e Deus? E seja a colocação do tefilim, o Shabat, as velas de Shabat, o Kiddush, mitzvot e mais mitzvot, e todas as festas judaicas, as rezas, o Shema Israel, as brachot que a gente faz antes de comer kasher. Como é que eu estou em relação a Deus? No cristianismo, realmente eles colocaram de lado os mandamentos entre o homem e Deus, e ficou suficiente ser uma boa pessoa com o próximo. Mas Deus, quando Ele nos deu a Torá, Ele colocou também muitas regras entre a gente e Deus. E a pergunta é como a gente está. Será que eu não poderia dar um passo a mais? Mudar alguma coisa, melhorar? Terceiro item, mitzvot entre o homem e ele mesmo. O que é as mitzvot entre o homem e ele mesmo? Na verdade, seriam as obrigações e os sentimentos dos nossos corações. Será que eu sou uma pessoa orgulhosa? Ou eu sou humilde? Será que eu me sinto melhor do que os outros? Será que eu me sinto um sentimento de superioridade? Será que eu sou uma pessoa nervosa, raiva, ou uma pessoa tranquila? Será que eu sempre estou com inveja de todas as pessoas internamente? Ou será que eu estou feliz de verdade com o que eu tenho? Como é que está o meu sentimento interno? Será que eu desprezo tudo que falam para mim ou eu dou a devida importância? Eu respeito todas as pessoas no meu coração? Meu coração é bom, eu sempre busco fazer a bondade. Eu tenho que pensar comigo mesmo como é que é o meu interior. Será que eu não tenho que me aprimorar como ser humano? Melhorar o meu coração? Trabalhar a minha humildade? Esses são os 3 itens que a gente precisa trabalhar em Rosh Hashanah. E é muito importante a gente tentar focar em tentar pegar pelo menos uma mitzvah de cada um desses itens e tentar mudar e melhorar. Se eu quiser mudar e perceber muitos erros que todos nós temos, a gente vai acabar não mudando nada. Vale a pena tentar focar e se esforçar para que realmente a gente mude. Essa é a ideia de não tudo de uma vez. A Torá tem uma regra muito interessante que fala tafasta meruba não tafasta. Se você quiser pegar muito, vai acabar não pegando nada. Às vezes é melhor uma mitzvah que a gente pegue bem feita e leve para o ano do que eu tentar pegar 10 e acabar não fazendo nenhuma. Então vale a pena a gente tentar focar, tomar uma decisão de mudança e apresentar perante Deus essa mudança no dia de Rosh Hashanah. Vamos agora para a segunda parte de Rosh Hashanah. Primeira parte que falamos é o reinado. Deus é o nosso rei, tanto individualmente como coletivamente, onde a ideia é que eu vou mudar, eu aceito os seus ensinamentos. A segunda parte de Rosh Hashanah, que eu vou falar rapidamente, se chama Zichronot. Zichronot seriam lembranças. Qual que é a ideia de lembrança? Deus sabe de tudo e lembra de todas as nossas atitudes, até mesmo nossos pensamentos. Ele não se esqueceu de todos os nossos erros, nós esquecemos. E a gente pede para que ele lembre do mérito dos nossos patriarcas e matriarcas. Por que pedir para lembrar o mérito dos nossos pais, dos nossos patriarcas e matriarcas? Simplesmente por humildade. E aqui é um ponto fundamental para que a gente possa mudar. No judaísmo, a gente nunca acha que a gente está bem, que eu já estou completo, que eu sou uma pessoa boa, que eu sou perfeito. Nós entendemos que nós somos cheios e cheios de erros. E é justamente para isso que a gente está no mundo, para evoluir e crescer. E por isso eu não falo para Deus, Deus, olha só, eu sou uma pessoa muito boa, tá? Eu faço tudo de bom, eu sou uma pessoa perfeita, eu quero um ano maravilhoso. Não. A gente entende que nós temos muitos erros. E por isso a gente pede pelo mérito dos nossos pais, dos nossos patriarcas e matriarcas. Que nem um pai está rezando e pedindo pelo filho. A gente pede para Deus, eles são tão grandes, estão rezando e pedindo por nós, tem piedade da gente. Dê para a gente um ano bom pelo mérito deles. Esse princípio ele é muito importante para a gente, porque isso vem trabalhar a nossa humildade. Infelizmente, tem muitas pessoas que têm esse pensamento, eu sou uma pessoa boa, eu não mereço nada de ruim, e quando a pessoa pensa assim, ela nunca melhora.
Nosso objetivo é a gente entender que a gente sempre tem muito que melhorar, tendo a humildade no coração e buscar se aperfeiçoar a cada ano que vem. A última parte de Rosh Hashanah seria o que a gente chama de shofarot, o famoso shofar. O shofar que tem uma força tão grande, que mexe nos nossos corações. Qual é o motivo do toque do shofar? Primeiro motivo, nomear Deus como nosso rei. No passado, tocavam o shofar para nomear um rei. Assim todos os reis do povo judeu eram nomeados e tocavam o shofar anunciando o reinado. Assim a gente quer anunciar que Deus é o nosso rei, que a gente vai mudar e melhorar e crescer, e pedindo para que ele se revele no mundo e que todo o mal do mundo se acabe. Segundo motivo, confundir o Satã e quebrar maus decretos. Qual é a ideia? O Satã seria o anjo responsável por acusar a gente. Ele chega perante Deus no dia de Rosh Hashanah e fala, esse ser humano, ele fez isso e aquilo, ele tem mais esse erro e aquele erro, ele fez também aquilo. E começa a falar sobre nossas atitudes. Quando chega no momento do toque do shofar, a gente confunde ele. Como você vai confundir um anjo? E a ideia é o que? É enganar a Deus? E a resposta é muito bonita. Quando Deus nos julga, ele não olha para o nosso corpo físico, mas sim para a nossa alma, para o nosso interior, para o nosso coração, para quem nós somos internamente. Só que tem um pequeno problema. Quando toca o shofar, o nosso coração abre. A gente muda. A gente vira de verdade outra pessoa. Muitas vezes a gente começa a derramar lágrimas. E a gente tem aquela vontade de fazer o correto, viver com valores, se aproximar de Deus, fazer o bem. Quando mudamos internamente, somos outra pessoa. O corpo físico é o mesmo, mas o interior mudou. Automaticamente o Satã não consegue acusar. Como é que eu vou falar que essa pessoa fez isso? Mas não é essa pessoa, é outra pessoa, o coração mudou. E dessa forma a gente quebra maus decretos. O motivo do shofar é uma mudança interna. O toque do shofar sempre tem uma voz contínua no início. O famoso to. Depois tem uma voz quebrada no meio. To, 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 to. E outra contínua no final. Por que o toque do shofar é assim? Isso simboliza a nossa alma, que ela era pura, estava num alto nível espiritual. E como uma linha reta, contínua, a nossa alma estava limpa. Porém, a quebramos com diversos erros durante o ano. E agora, decidimos voltar a agir de linha reta, fazendo tchuvá, nos arrependendo, voltando para Deus. E a gente quer voltar até a linha reta. Ou seja, o próprio shofar tem essa ideia de mudança. É interessante que no Talmud fala que o toque do shofar ele é similar ao choro, a voz de um choro, mostrando como a gente está arrependido e a gente quer mudar de verdade. E por último, o toque do shofar também está ligado com a lembrança dos nossos patriarcas e matriarcas. Lembrança do sacrifício de Yitzhak. Quando o anjo disse para Avraham não sacrificar seu filho, ele viu um carneiro preso numa árvore com seus chifres. E nesse momento ele pegou o animal e sacrificou para Deus. Ou seja, Avraham passou por um teste. Deus falou para ele, vai, leva seu filho, faz o sacrifício para mim. Avraham passa por um dos testes mais difíceis, de levar o próprio filho para sacrificar. E quando chega na hora, Deus fala, não, eu não quero que você mate seu filho. Você passou no teste. E nesse momento, Avraham vê um animal preso pelo chifre, lembrando que o shofar é um chifre, e ele faz um abate do animal para Deus no lugar do filho. E a gente quer lembrar também esse momento do sacrifício de Yitzhak, do mérito de Avraham. E o mérito de Yitzhak, ele tinha 37 anos.
para que pelo mérito deles que Deus haja com bondade conosco. A ideia do shofar é muito bonito. Está escrito Alá Elokim Bitruá, Hashem Bekol Shofar. Cada nome de Deus está associado a uma característica. O nome Elokim está ligado com a justiça. E a gente fala Alá Elokim Bitruá, que suba o nome da justiça de Deus através do toque do shofar. E o nome Hashem, Yudkei Vavkei Amonai, está ligado com bondade e piedade. E a gente fala que venha Hashem, o nome de bondade e piedade para nós, através do toque do shofar. Ou seja, a gente quer anular a justiça e trazer sobre a gente a bondade e a piedade de Deus. Quais são os toques do shofar que a gente tem? A gente tem basicamente 3 toques, Tkiá, Shevarim e Truá. Tkiá é aquele toque contínuo que a gente falou. Shvarim é um toque quebrado de 3. Truá é um toque quebrado de 9, pelo menos 9. E a gente falou que sempre o toque quebrado tem um contínuo antes e um contínuo depois. Quantos toques devemos escutar? De acordo com a Torá, a gente tem que escutar 3 vezes o toque quebrado. E todo toque quebrado tem um toque contínuo antes e um toque contínuo depois. Ou seja, 3 vezes 3 toques, temos um total de 9 toques pela Torá. A pergunta que tem é qual é o toque quebrado? Se é o toque de 3 ou se é o toque de 9. E por isso, na dúvida, a gente faz os dois. 3 vezes o toque quebrado de 3 no meio, com 2 toques contínuos, um antes e um depois. E 3 vezes o toque de 9. Dando um total, então, de 18 toques. Agora, já que a gente tem uma dúvida se é o de 3 ou o de 9, a gente vai fazer mais uma opinião que fala para fazer o de 3 junto com o de 9. Então, fazendo a conta total, a gente chegaria a 30 toques. 3 vezes contínuo o de 3 e o contínuo, mais 3 vezes o contínuo, o de 9 e o contínuo, e mais 3 vezes o contínuo, o de 3, o de 9 e o contínuo. 30 vozes de shofar que a gente deve escutar em Rosh Hashanah, onde, de acordo com a Kabbalah, a gente costuma escutar 100 toques durante a reza. Que intenção devemos ter durante o toque do shofar? Primeira coisa, cumprir a mitzvah da Torá, mandamento da Torá de escutar o shofar. É importante a gente entender que, apesar que tem um costume da gente tocar o shofar durante esse mês que a gente está agora, é simplesmente um costume para começar a despertar os nossos corações. E é verdade que também tem um toque de shofar no final de Yom Kippur, mas esse também não é o toque de mitzvah. O toque do final de Yom Kippur é para dizer que finalizou e para a gente levar aquela espiritualidade, aquela elevação espiritual para o resto do ano. O dia que a gente tem uma mitzvah da Torá importantíssimo de escutar o shofar é justamente em Rosh Hashanah. Não tem o toque do shofar em Shabbat, no Shabbat de Rosh Hashanah, ou seja, no primeiro dia de Rosh Hashanah não vamos ter o toque do shofar, e somente no domingo, e é muito importante que a gente busque um local onde vai ter o toque do shofar. Todas as sinagogas estão tocando, em muitos lugares vai ter um toque do shofar a céu aberto, e é muito importante que a gente vai escutar, como a gente falou, tem uma força muito grande de quebrar maus decretos. O que a gente pensa durante o toque do shofar? Pensamentos de tchuvá, de arrependimento, pensamentos de mudança, como a gente falou, e pedidos gerais para a gente individualmente, para a nossa família, para todas as pessoas, é um momento especial também de pedidos. Tudo isso no pensamento. Por quê? Porque durante o toque do shofar a gente deve ficar em silêncio, a gente não pode falar, nem mesmo rezar enquanto está tendo o toque do shofar. A gente para, fica em silêncio, somente pensando. Mesmo durante a Amidah, aquela reza que a gente fica em silêncio, com os pés juntos, todo mundo rezando no seu lugar de pé, quando está no momento do toque do shofar, devemos ficar em silêncio e escutando. E depois a gente continua.
O correto é não falar até o final do último toque do shofar. Para a gente finalizar, vamos falar agora sobre nossos simanim. Durante o jantar de Rosh Hashanah, a gente costuma fazer alguns sinais. No jantar de Rosh Hashanah, costumamos comer determinados alimentos fazendo pedidos. Maçã com mel. Qual a ideia de maçã com mel? A gente pede para Deus que a gente tenha um ano bom e doce e come maçã com mel. A maçã, de acordo com a Kabbalah, está simbolizando o plano espiritual, as nossas mitzvot. O mel simboliza os prazeres materiais. E a gente quer ter um ano doce, tanto da parte material quanto da parte espiritual. Mas adianta alguma coisa comer a maçã com mel? Por que a gente faz isso? E a ideia aqui ela é muito bonita pela Kabbalah. A ideia é que tudo que a gente quer que aconteça nas nossas vidas, no plano material, a gente precisa trazer do plano espiritual. Aqui para baixo, para o plano material. Como é que eu passo para o plano material as coisas? Eu tenho que passar por 3 mundos espirituais e passar pelos 3 níveis da nossa alma. E os 3 níveis da nossa alma e os 3 mundos estão associados a pensamento, fala e ação. Sempre que eu quiser trazer alguma coisa para o plano material, eu preciso passar por essas 3 etapas. Eu vou rezar, eu tenho a intenção, eu preciso falar e eu preciso movimentar os lábios. Por isso é muito importante quando a gente rezar, não rezar somente no pensamento, verbalizar. O nosso mundo é o mundo da ação e eu preciso da ação, do movimentar dos lábios para trazer as coisas aqui para baixo. Por isso, quando a gente abençoa alguém, a gente tem o pensamento, a gente tem a fala, a gente tem o mexer da boca. E quando amaldiçoa alguém, para Deus nos livre trazer alguma coisa ruim, as pessoas também passam por essas 3 etapas. E quando chega Rosh Hashanah, a gente costuma comer alguns alimentos. E a gente quer passar por essas 3 etapas. O pensamento, a fala e a ação. Eu tenho pensamento e intenção de pedir para Deus que Ele renove sobre nós um ano bom e doce. Pensamento. E aí eu faço a reza, o pedido, o Yehi Ratzon, que eu peço para Deus que tenha um ano bom e doce. E faço a brachá, inclusive, para eu poder comer a maçã com mel. E depois que eu já tive a fala, eu tenho uma ação de pegar alguma coisa e colocar dentro de mim. Pessoal, comer somente a maçã com mel não adianta nada. Mas quando a gente faz isso junto com um pedido especial e junto com um coração, isso com certeza tem uma força muito grande. E aí a gente começa a ter vários e vários costumes e vários alimentos que a gente come com muitos pedidos, onde a gente quer sempre juntar essas 3 coisas. Para finalizar, também do Shana Tova. E a gente vira para todo mundo e fala Shana Tova o Metuká, um ano bom e doce. Bom sempre é, porque tudo que Deus faz é bom. Mas a gente quer que seja também doce, que a gente consiga sentir como esse ano é bom. E na verdade, quando a gente deseja para uma pessoa Shana Tova, o que a gente está fazendo? A gente está tendo o pensamento, estamos tendo a fala e estamos tendo a ação do movimentar dos lábios, pedindo para que Deus dê um ano bom para determinada pessoa. É interessante que no Talmud fala que quando a gente reza e pede pelos outros, Deus atende a nós mesmos até mesmo antes. E por isso a gente se enche de brachot e quer o tempo todo desejar para todas as pessoas que elas possam ter realmente um ano bom. Um ano doce, um ano com muita saúde, um ano com muitas bênçãos, muitas brachot, materiais, espirituais, um ano de amor, um ano que a Hashem realize todos os pedidos dos nossos corações para o bem. E esse é o momento especial da gente pedir. Lembrando sempre que dentro desse pedido, a gente tem também a ideia de Shana, de mudar. Que a gente possa ter uma boa mudança. Tomar decisões positivas para o ano que vem. E através dessas decisões e da mudança dos nossos corações, que Bezrat Hashem a gente possa ter um ano maravilhoso. Shana Tová, o Metuká para todos.